Muito bem. Antes de mais, muito bom dia. É um prazer falar com a Law for Lawyers. Conheço há muito tempo a Law for Lawyers e a sua implantação no seio da comunidade jurídica, designadamente junto dos advogados, e, portanto, é sempre um prazer, através deste instrumento, chegar ao contacto com a comunidade de advogados, e não só. Penso que também juristas e juízes são destinatários-alvo da Law for Lawyers. Eu sou advogado, meu nome é Jorge Neto, sou advogado há mais de 30 anos, sou de uma família de juristas, o meu pai era advogado. Foi com ele, acho que comecei a dar os primeiros passos no direito, nos tribunais e na advocacia em concreto. E tenho várias pessoas da minha família também ligadas ao direito. Tenho um irmão que é juiz, desembargador, tenho uma cunhada que é procuradora também no Tribunal da Relação, tenho uma irmã que é advogada, trabalha comigo na minha sociedade, e já tenho uma filha licenciada em Direito, acabou agora o curso na Católica, ainda não é advogada, é estagiária, está a fazer o estágio comigo. Portanto, já posso dizer que na minha família tenho 3 gerações de advogados, e, portanto, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o meu pai, e espero também transmitir à minha filha alguns ensinamentos que adquiri ao longo de 30 anos de atividade. Tenho esta relação muito forte com o direito. Comecei a trabalhar muito cedo como advogado, e isso naturalmente proporcionou-me a possibilidade de trabalhar em diversas áreas. Desde logo fui um advogado generalista nos meus primeiros tempos, e ao longo da vida fui naturalmente sendo canalizado naturalmente para determinadas áreas específicas de direito, e hoje trabalho sobretudo na área do direito comercial, direito financeiro, direito societário e o direito internacional. Eu trabalho muito também e tenho trabalhado muito no estrangeiro, no apoio a grandes grupos económicos e empresas portuguesas, e, portanto, tenho também essa vertente que é interessante do ponto de vista do exercício da minha atividade no estrangeiro, que eu, aliás, vou procurar também capitalizar, se for eleito no espectro cenário, para promover um relacionamento mais estreito e algumas saídas profissionais para advogados no estrangeiro. Já agora o estrangeiro, mais ou menos em que estamos a falar? Eu tenho trabalhado muito no Brasil. Exatamente porque tenho apoiado empresas que têm feito grandes investimentos no Brasil, já há 15 anos esta parte, mas trabalho também nos países da expressão portuguesa, em Angola particularmente, mas também na Europa. Como eu estou ligado à área do direito societário e direito comercial, muitas empresas têm por vezes questões a dirimir na Europa, e eu desloco muitas vezes ao estrangeiro, Espanha particularmente, com mais frequência, mas também Inglaterra, Alemanha, França, Itália. Tenho tido esse privilégio de exercer a minha atividade, muitas vezes em parceria também com colegas locais, em função das imposições legais, mas tenho tido essa oportunidade, o que me permite também ter, se calhar, uma visão diferente, mais cosmopolita da advocacia. Isso é importante, sim. E é um pouco esse toque de cosmopolitismo que decorre da minha experiência profissional que eu quero, de facto, levar para os advogados, se for eleito. Já agora, espero bastonar. Que pontos é que acha que são interessantes trazer para Portugal, que tenha visto nesses países? Por exemplo, desde logo, é uma questão essencial que eu quero, obviamente, introduzir na ordem, é a questão do advogado ter necessidade hoje de ser, no mínimo, bilingue. Não faz mais sentido hoje um advogado estar confinado apenas à língua portuguesa, tem que saber uma outra língua. Fundamentalmente o inglês, porque sem inglês não consegue depois trabalhar em qualquer espaço além de fronteiras, mas também, eventualmente, o castelhano. Falar o castelhano, a nossa relação privilegiada com a Espanha, é essencial. O alemão, que até é distintivo hoje em dia, e sobretudo se tivermos investimento alemão, como agora a senhora Merkel veio anunciar ontem, é interessante, é fundamental também que haja advogados com conhecimento na área do alemão. A questão de o advogado ter necessidade de falar uma outra língua é fundamental. O advogado do século XXI tem que ter essa preparação. Seja ela, enfim, o inglês, primordialmente ou preferencialmente o inglês, porque é de facto a língua universal por excelência, mas também o castelhano, o francês, o italiano, o alemão, porque não o mandarim também. Passa a nossa relação com a China, e, portanto, eu tenciono na formação dos advogados, nomeadamente na formação do estágio, introduzir disciplinas de línguas,
porque eu penso que hoje é tão importante saber inglês, castelhano ou alemão, como saber processo civil ou processo penal. Porque sem o conhecimento dessas línguas, os advogados não estão de facto apetrechados para conquistar novos mercados e conquistar novas clientelas. E o que pensa nessa altura do estágio também introduzir, porventura, algumas noções também de gestão, dado que o advogado tem essa na área do estágio, uma das minhas bandeiras, enfim, programáticas vai ser exatamente revolucionar o estágio. Porque eu penso que o estágio tem que ser uma escola de advocacia e uma escola de preparação dos estagiários para o exercício de uma atividade concreta, que é a atividade forense, que é a advocacia. E, portanto, continuar a fazer do estágio uma espécie de escola de reciclagem de ensinamentos adquiridos nas universidades parece-me um erro. Aliás, não entendo que a Ordem tenha qualquer competência para se pronunciar sobre a qualidade pedagógica dos cursos de Direito, porque ninguém também faz a accountability e a avaliação da qualidade pedagógica da formação na Ordem. Portanto, acho que não temos autoridade moral de fazer essa crítica aos outros. E, fundamentalmente, penso que o estágio tem que ser visto de uma forma diferente. O estágio de hoje é o mesmo que eu fiz há 30 anos atrás, ou há mais de 30 anos atrás. Isso não faz sentido, porque o mundo mudou muito em 30 anos. Não faz sentido nenhum. Hoje temos plataformas informáticas para acesso, enfim, aos tribunais. Não existia, de facto, há 30 anos. Hoje temos fax, enfim, já é uma coisa quase passada. Há 30 anos não existia um fax, não existia um computador. Há 30 anos era uma máquina de escrever. Não se fala, obviamente, na internet e, enfim, todas essas novas tecnologias que hoje, de facto, revolucionaram completamente o modo de estar e o modo de viver de qualquer um de nós. A Ordem tem que se adaptar a isto, porque não pode continuar a ter um estágio idêntico ao que tinha há 30 anos atrás. E continua a ter. Esta é que é a realidade. Portanto, acho que há uma certa acomodação, um certo conformismo, uma certa vetustez na forma como a Ordem se comporta, que eu quero, obviamente, ultrapassar, introduzindo, enfim, modernidade e adaptação aos tempos de hoje. E o estágio é, por excelência, uma das áreas onde é preciso intervir, revolucionando, enfim, a formação dos advogados, e dando-lhe aquela preparação que é essencial para o exercício da advocacia. Desde logo, como disse, na área das línguas, tendo a oportunidade de aprender uma nova língua ou de melhorar os conhecimentos que tem. A parte dos advogados, enfim, já fala de formação básica ou outra língua, francesa ou inglês, mas eu queria facultar a oportunidade, de uma forma intensiva, de poderem aprender uma língua, mas também na área da gestão, que referiu bem. O advogado tem que ser, de facto, tem que ter alguns conhecimentos de gestão e tem que ter uma função disciplinar nessa área, na área do domínio da informática, porque não é possível exercer a advocacia sem dominar as tecnologias informáticas, não é possível, de facto, exercer a advocacia de outra forma, mas também, porque não, na área da comunicação. Acho que os advogados falham muito na forma como comunicam. Muitas vezes não sabem interrogar não sabem fazer alegações. Isto é algo que tem que se aprender, se não for na faculdade, em alguns países já se aprende na academia, mas pelo menos na ordem dos advogados, no momento da formação, antes de entrar na vida prática, um advogado tem de facto ter a formação específica na área da oratória, da eloquência e da comunicação para poder de facto ter sucesso na apresentação das suas ideias e na defesa das suas causas. Não percebi porque é que isso nunca aconteceu na ordem dos advogados e, portanto, eu quero introduzir também uma cadeira obrigatória nessa área, mas também cidadania e cultura. Penso que um advogado tem que ser uma pessoa virada para o mundo, não tem que saber só direito, deve saber direito, naturalmente, mas tem que ter um conhecimento básico da realidade do país, do que é a Constituição da República Portuguesa, de quais são os problemas socioeconómicos de um país, qual é a relação multilateral desse país, política internacional, poesia, literatura. Eu penso que uma cadeira também de cidadania e cultura é importante para a formação básica do advogado. E, portanto, é esta mudança radical daquilo que tem sido o paradigma da formação que eu quero introduzir. Já agora, acha que o tempo está adequado, apesar de tudo? Eu penso que sim. Há quem diga que o tempo é excessivo, há quem diga que o tempo é curto. Eu penso que o tempo, desde que ele seja preenchido com conteúdos verdadeiramente atuais e eficazes para dar essa preparação para a atividade forense do advogado, eu penso que o tempo é suficiente, 24 meses, 30 meses, enfim, acho que é um tempo razoável. Quero também dizer o que, se for eleito Bolsonaro, irei naturalmente tomar as providências que forem ajustadas para exigir o mestrado no acesso ao estágio. Por uma razão, desde logo primeira, que é o facto de haver uma menorização da advocacia relativamente à magistratura, porque para o SEG é necessário hoje o mestrado e para o acesso à advocacia não é. Isto significa, desde logo, que
que a advocacia fica menorizada na sua comparação, no seu contexto com a magistratura, e isso é absolutamente deplorável. São ambos parceiros na administração da justiça, consagrados como tal até na Constituição, e portanto tem que ter uma absoluta equiparação do ponto de vista de grau académico no acesso à profissão. E portanto eu vou naturalmente diligenciar junto da Assembleia da República para alterar o Estatuto da Ordem, uma alteração legislativa da Ordem que determina a exigência do estágio, a existência do mestrado para o acesso ao estágio da Ordem dos Advogados. E considera que o facto de ter havido o processo de Bolonha, que de alguma maneira retirou mais um ano ao curso de Direito, poderá ter havido uma penalização na formação também dos juristas? Penso que é óbvio, porque uma formação que antigamente era dada em 5 anos, ter sido reduzido para 4, esta compressão em 4 anos, naturalmente, que faz presumir que houve uma redução, enfim, dos ensinamentos e das matérias que foram abordadas no curso da formação académica da licenciatura. E, portanto, tem que haver alguma compensação. Eu acho que o mestrado pode constituir, de facto, essa compensação. 4 anos mais um mestrado faz equiparação à licenciatura antes do processo de Bolonha, e também por isso, e até por uma questão de igualdade, relativamente àqueles advogados que fizeram 5 anos de licenciatura e isto não exercer, é absolutamente curial que se exija o mestrado para o acesso ao estágio. Um dos seus objetivos, de acordo com o seu programa de candidatura a bastonário, está relacionado diretamente com o reforço do apoio judiciário. Com este bastonário houve uma questão muito polémica, que foi precisamente tornar o apoio judiciário apenas possível, o exercício do apoio judiciário apenas por advogados e já não pelos estagiários, como anteriormente. Qual é a sua opinião relativamente? Bom, eu relativamente a essa matéria penso que o apoio judiciário tem sido prestado por profissionais qualificados. E entendo que, efetivamente, um estagiário não está ainda devidamente habilitado para prestar esse serviço à comunidade. Eu conheço bem essa realidade, porque no tempo em que fiz o estágio não existia essa limitação, e eu próprio fiz patrocínio oficioso, o equivalente a este apoio judiciário dos dias de hoje, e entendo, enfim, tentei naturalmente fazê-lo o melhor possível, mas reconheço 30 anos envolvidos, que efetivamente a experiência e a tarimba de muitos anos de profissão dá de facto um know-how muito diferente daquele que se adquire quando sai da faculdade. E portanto acho que em prol da comunidade, em prol, enfim, de uma boa justiça e do serviço cidadão, que acaba o resto, o apoio judiciário é um serviço público, ele deve ser prestado por advogados com formação já avançada e não por estagiários. Portanto não defendo a alteração desse modelo. O que defendo, isso sim, é novas regras mais simples, mais enxutas, mais claras, de acesso ao apoio judiciário, maior rapidez e celeridade no pagamento dos honorários, porque se tem passado é de facto implorável, e sobretudo respeito pela honorabilidade e pela dignidade dos advogados, para que os membros não possam ser vexados, como aconteceu recentemente, com o label de que havia fraude no apoio judiciário, e que essa fraude era extensiva a todos os advogados que estavam no apoio judiciário, que se revelou manifestamente inverdadeiro e vexatório para os advogados. Portanto, eu defendo simplificação das regras, defendo celeridade no pagamento dos honorários e defendo ainda uma outra coisa, a criação de um sistema, de um organismo tripartido, constituído pelo Ministério da Justiça, pela Ordem dos Advogados e, eventualmente, pela Associação Portuguesa de Bancos, a quem cabe fazer a triagem do apoio judiciário e o pagamento dos honorários, para evitar esta situação absolutamente recorrente e implorável de Ministério da Justiça por razões orçamentais, aqui e acolá, e propelando no tempo o pagamento dos honorários relativos ao apoio judiciário. Se essa matéria estiver cometida a uma outra entidade, esse tal organismo tripartido, a quem naturalmente sejam feitas as necessárias dotações orçamentais para proceder ao pagamento, à fiscalização, à triagem e ao pagamento dos honorários, resolvemos este problema político de sistematicamente termos o Ministério da Justiça a provelar no tempo o pagamento dos honorários do apoio judiciário. Eu vou defender este modelo, vou tentar naturalmente que ele vingue, não depende só de mim, mas é uma ideia concreta que eu tenho para apresentar no domínio do apoio judiciário. Já agora, voltando um bocadinho à questão do número de advogados, também é um dos pontos que foca no seu programa, que é a massificação realmente que existe existente em Portugal. Como é que vê esse trabalho de redução, não é? No fundo é isso que estamos aqui a falar, de redução de advogados?
Bom, a primeira questão que é preciso ter em consideração é a avaliação de que efetivamente temos advogados a mais. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E não tenho dúvidas porque ao longo dos anos tenho meditado e refletido sobre este assunto e tenho verificado que de ano para ano esse número de advogados vai aumentando de uma forma exponencial. O que me diz a leitura dos números de advogados versus população na União Europeia é que, de facto, nós somos um dos países com mais advogados per capita. Temos 40 mil advogados inscritos em exercício, menos 27, 28 mil, não posso neste momento estar a precisar, mas mesmo assim isso significa um advogado por 350 habitantes, portanto significa uma média muito elevada de advogados versus população, e isso, num país sob assistência financeira em crise como é o nosso, tem naturalmente um resultado ajusante, que é de facto a precarização da profissão, é a proletarização da advocacia e é um depauperar significativo das condições de vida dos advogados em Portugal. E eu recordo que ainda há tempos uma revista prestigiada, Economist, que eu sou um leitor assíduo, fazia uma análise sobre os efeitos da aplicação do memorando da Troika em Portugal e sublinhava esta questão do número de advogados ser um número de advogados excessivo e o facto de cerca de 15 mil deputados advogados viverem com menos 1.500 euros por mês. Portanto, já é uma matéria que já é objeto de abordagem por uma revista conceituada internacional como é a Economist, ou seja, já tem uma relevância além fronteiras. E, portanto, eu penso que esta questão tem que ser encarada com seriedade, sem tabus e também sem hipocrisia. Porque eu penso que no passado se falou muitas vezes nesta matéria e não se fez nada para a combater. Pelo contrário, até penso que muitas vezes a Ordem foi de certa forma cúmplice. Não estou a falar deste bastonário, gostava de tornar claro, estou a falar em momentos anteriores. Muitas vezes foi cúmplice por omissão do agravamento desta situação. Porque, obviamente, mais advogados, mais taxas de inscrição na Ordem, mais estagiários, enfim, tudo isso, enfim, era, porventura, um pacote interessante que não convinha combater com a necessária tenacidade. E eu não tenho essa visão da advocacia e, portanto, tenho a noção clara de que, efetivamente, o número excessivo de advogados prejudica a qualidade do trabalho dos advogados, prejudica a imagem da justiça e prejudica a própria credibilidade dos advogados, porque não tenhamos ilusões que boa parte dos problemas deontológicos que hoje surgem decorre da escassez de clientela, decorre da escassez de trabalho e decorre também, obviamente, da uma ineficiência da parte dos órgãos disciplinares da Ordem atuarem devidamente. Portanto, tudo visto e ponderado, eu creio que é fundamental encarar este problema de uma vez por todas com a necessária seriedade e procurar combater na origem a sua razão de ser. Eu não tenho naturalmente nenhum passe de mágica para resolver o problema, tenho também a certeza, a noção clara de que só o tempo e o mercado é que resolverão paulatinamente esta situação, não tenho sobre isso ilusões, mas penso que o bastonário e a Ordem podem ter uma posição mais proativa nesta matéria para mitigar ou pelo menos minorar o problema comum, desde logo junto do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, chamando a atenção para a necessidade de não conceder novos alvarás a faculdades de Direito, como aconteceu, enfim, nos últimos 10 a 20 anos. Nós temos ainda hoje cerca de 2 dezenas de faculdades de Direito públicas e privadas em Portugal, o que é um manifesto. São representam os números clausos enormes. Manifesto exagero. Em segundo lugar, penso que também a Ordem tem que ter uma mensagem de verdade para o cidadão, para a opinião pública, chamar a atenção para os problemas que vivem os advogados no dia de hoje. Sem entrar num discurso miserabilista, porque eu não sou a favor de teses miserabilistas ou catastrofistas, acho que é bom que haja um discurso de verdade e que se explique às pessoas que hoje não há empregabilidade para a advocacia, ou para todos aqueles que são candidatos a advogados. Da mesma forma, pelos discursos, vejo, enfim, o Governo a ter a acentuar essa tónica, penso, e noutras atividades, noutras profissões, penso que para os advogados também terá que o fazer, e esclarecer os encarregados de educação, os alunos, os candidatos à advocacia, de que hoje há sérios problemas de empregabilidade na advocacia. Isto seguramente vai ser dissuasor para muito boa gente querer futuramente entrar nos cursos de Direito. Bom, e por último, naturalmente, temos de ser rigorosos do ponto de vista de entrada na profissão. Temos de ter um estágio exigente, temos de ter um estágio rigoroso, desde logo com o mestrado, como eu referi, mas também do ponto de vista da formação específica na área da advocacia, nós temos de estar mais virados para a prática forense e menos para a teoria, menos para a academia, e temos de ser exigentes e rigorosos, efetivamente, nesse escrutínio, nesse crivo, nessa avaliação, e é isso que eu tenciono
tenciono, de facto, fazer com as alterações que vou introduzir na área do estágio. É curioso que algumas áreas exigem, por exemplo, testes psicotécnicos, por exemplo, para a admissão a uma determinada área profissional. Considera que poderia ser um aspecto a ter em conta também para o exercício da advocacia? Estamos a falar que os advogados tratam com pessoas, lidam com uma série de responsabilidades muito grandes. Penso que os testes psicotécnicos são necessários em qualquer atividade e, obviamente, aqueles que querem seguir a advocacia devem o fazer para saber se de facto têm as necessárias aptidões e qualidades para seguir essa atividade profissional. Não penso que seja a Ordem dos Advogados que o deva fazer. Eu acho que a Ordem dos Advogados, no estágio, deve naturalmente ser exigente do ponto de vista da formação, mestrado, deve ser exigente do ponto de vista depois dos exames que ocorrem no curso da própria formação, mas não se deve imiscuir relativamente àquilo que são as aptidões, as habilitações deste ou daquele candidato do ponto de vista psicotécnico. Isso é algo que compete a cada um dos candidatos e, portanto, acho que a Ordem não deverá intervir. Agora, sejamos claros, eu não tenho, como disse, nenhum passo de mágica para este problema, mas estou convicto de que se houver uma atitude mais proativa relativamente a esta matéria junto do Poder Político, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Assembleia da República, uma atitude mais proativa de informação junto do cidadão relativamente à situação da profissão, eu estou convencido de que a curto e médio prazo vamos melhorar significativamente esta situação e vamos reduzir essa relação, esse rácio implorável de um advogado para 350 habitantes, que é o rácio que hoje existe em Portugal, repito, num país em crise, sob a ciência financeira, com as empresas descapitalizadas e com o cidadão contribuinte em estado de penúria, em muitos casos até de indigência, o que torna de facto muito difícil um número tão vasto de advogados ter capacidade para poder sobreviver quando não tem proventos que permitam sustentar as despesas mínimas de funcionamento de um escritório ou do seu próprio sustento pessoal. Uma das, talvez, que possa ser considerada polémica a nível da sua frase, de uma das suas frases da candidatura, foi relativamente à remuneração, Sim. que é o facto da renúncia da remuneração referente ao cargo. É muito simples. Eu não tenho nada contra a remuneração do bastonário. Sei que o atual bastonário recebe uma remuneração, tanto quanto sei, uma remuneração naturalmente fixada pelos órgãos competentes da Ordem. Não há nada a criticar ou censurar desse ponto de vista e, portanto, é perfeitamente legítimo que o faça. Enfim, não tenho nenhuma objeção quanto a isso. Pessoalmente, eu entendo que, mas é a minha opinião pessoal, que não tenho justificação para receber essa remuneração. Não tenho, felizmente, necessidade dela, até por razões de natureza pessoal, e porque também tenciono ser bastonário e não desligar totalmente da advocacia. Por estas razões, eu entendo que receber uma remuneração não seria ajustado, nem seria justificado. Mas tenho para mim que foi sempre uma tradição da Ordem e do bastonário não receber qualquer remuneração. Penso que a primeira vez que isso ocorreu foi com o atual bastonário. Como digo, não tenho nada a dizer quanto a isso, é perfeitamente legítimo, mas eu quero repristinar a tradição da Ordem e ser um bastonário não remunerado. Disse-o desde já, porque não queria amanhã ser mal interpretado de em cima da linha das eleições, dizer que renunciava à remuneração por razões meramente eleitoralistas e, portanto, logo, desde o início digo que renuncio à remuneração, mas há um fator acrescido, enfim, que fundamenta esta minha posição. Eu penso que a Ordem vive com dificuldades orçamentais graves. Sabemos até que da parte do Ministério da Justiça há cortes este ano na área do apoio à Ordem dos Advogados, no que concerne à taxa de justiça que competia à Ordem dos Advogados. Temos desafios ingentes pela frente que vão exigir mais recursos e uma das medidas, um dos exemplos que eu posso dar é, desde logo, utilizar essa verba, que seria a verba de remuneração do bastonário, para ajudar, por exemplo, os jovens advogados, para quem eu defendo isenção de cotas nos 2 primeiros anos e uma redução de cotas ao longo dos 3 anos seguintes até ao 5º ano. Por exemplo, aí está uma forma de se aplicar essa remuneração que seria destinada ao bastonário no apoio aos jovens advogados, é canalizá-la para
compensar a isenção de cotas que eu quero atribuir aos jovens advogados. Agora, isto não tem nada de demagógico, nada de populismo, nada de eleitoralista, porque se o fosse, falo-ia em momento ulterior, é uma questão de princípio. Felizmente não tenho necessidade dessa remuneração para viver, entendo que devo repristinar a tradição da Ordem do bastonário ser não remunerado e mais, acho que as limitações orçamentais da Ordem são de tal envergadura que se justifica mais que nunca que uma verba dessa natureza, que são cerca de 150 mil euros ano, seja afeta àqueles que mais necessitam, no caso concreto aos jovens advogados. Um dos aspectos também do seu programa, para além agora que falou da questão dos jovens advogados, não descura também os advogados considerados séniores, até porque tem-se vindo a falar muito das dificuldades que os jovens advogados passam no início da profissão, mas também, por outro lado, tem-se vindo a esquecer que muitos advogados, já no término da sua profissão, também estão a passar por algumas dificuldades. Eu, relativamente a isso, defendi no meu anúncio de candidatura, no manifesto de candidatura, que devia haver uma sociedade intergeracional e eu ia ser um bastonário que iria pugnar por essa sociedade intergeracional na Ordem, ajudando e apoiando os mais jovens e os menos jovens. Relativamente aos mais jovens, já disse que vou apresentar um programa de isenção de cotas até 2 anos, redução de 50% no 3º e 4º ano e redução de 25% das cotas no 5º ano, é este o meu objetivo. Relativamente aos menos jovens, eu quero também apoiá-los. Penso que os menos jovens é preciso verificar a seguinte situação: aqueles que não estão no exercício não pagam cotas, aqueles que estão reformados mas estão no exercício da atividade pagam, com esta nova alteração do Conselho Geral, vão passar a pagar uma cota idêntica aos demais. E eu penso que há muitos advogados que estão reformados e exercem a profissão que não necessitam dessa isenção de cota. Muitos deles são advogados até conceituados, alguns deles advogados de grandes sociedades de advogados, outros que, enfim, que ao longo da vida foram amelhando o seu pé de meia e não têm necessidade dessa isenção. E, portanto, penso que tem que haver aqui alguma equidade na forma como se atribuem aos benefícios aos advogados, para também não se criarem situações de discriminação positiva ou negativa, noutros casos. E, portanto, eu penso que, relativamente aos menos jovens, a Ordem deve ter uma atenção relativamente àqueles que estão em dificuldades, mas isso deve ser analisado caso a caso. E o que eu vou pugnar e plasmar no meu programa é para que a Ordem tenha uma palavra e tenha uma atenção relativamente aos advogados menos jovens que vivem em dificuldades, no sentido de os isentar também das cotas. Se efetivamente esse pedido for formulado por eles e o Conselho Geral, designadamente, apreciando o pedido, entender que há condições objetivas que determinam, naquele caso concreto, a isenção ou a redução da cota de horas advogados. Portanto, a cada um dos advogados que vive em dificuldade, reformado, mas que está a exercer a sua atividade, a Ordem terá seguramente uma palavra de atenção e de compreensão e não deixará de considerar, caso a caso, um pedido de isenção ou redução de cota que venha a ser formulado. Eu penso que desta forma não só não se cria uma situação de generalização de algum benefício que seria porventura injustificado, relativamente a muitos deles, mas também não se posterga a possibilidade de ser solidário para quem necessita. É a fórmula que eu encontrei mais ajustada e mais adequada de poder também ser solidário, quero ser com os menos jovens. Um dos pontos que fala no seu manifesto é colaborar numa reforma estrutural da Justiça. Como é que podemos aqui concretizar um bocadinho mais esta... Eu concretizo da seguinte forma: penso que a Ordem tem estado arredada do debate da reforma da Justiça. Nós não somos ouvidos, tidos nem achados para coisa nenhuma. Eu vejo, de facto, comissões em curso a procederem à revisão do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, a reorganização do mapa judiciário, e a Ordem dos Advogados, por isso, simplesmente não é ouvida, ou não é tida nem achada nesse processo. Isso parece-me um erro. Os advogados são uma peça fundamental do Estado de Direito em Portugal. Os advogados são um instrumento da administração da justiça, consagrado na Constituição da República Portuguesa. E não podem, de modo algum, ser obliterados, postergados, ostracizados neste processo reformista da justiça. E, portanto, eu tenciono ter uma voz ativa, interveniente, crítica, se necessário for, e onde for necessário, para que os advogados possam ter uma palavra a dizer sobre aquilo que se está a passar na área da reforma da justiça. Na Assembleia da República, desde logo, fazendo ver que os advogados têm que ser ouvidos e auscultados sobre aquilo que está neste momento a ser objeto de reflexão legislativa, mas também junto do Ministério da Justiça, relativamente ao qual eu penso que tem havido ou melhor, não tem havido menor diálogo
entre o bastonário e a ministra que pudesse permitir algumas sinergias do ponto de vista dessa cooperação e colaboração. Como é que se explica isto? Tendo na política tantos, se calhar não são advogados, são juristas, mas tantas pessoas da área de direito, como é que se pode, porventura, explicar uma coisa deste? Enfim, eu penso que aqui, sobretudo, há muitas vezes questões de natureza pessoal, temperamental, até de personalidades que se chocam. É um pouco o caso entre o atual bastonário e o Sr. Ministro da Justiça que explica este desfazamento e este alinhamento, digamos, da ordem dos advogados da reforma em curso. Tem muito a ver com uma questão de personalidades, choque de personalidades, vamos falar claro. Mas penso que é preciso também algum esforço no sentido de superar divergências e dissidências que porventura tenham existido no passado para, além daquilo que é um bem comum, que é uma boa administração da justiça, que é algo que é essencial, que é um pilar do Estado de Direito em Portugal, se possa fazer progresso e que se possa conseguir chegar a soluções consensuais que, efetivamente, se traduzam numa melhoria da justiça em Portugal. E é esse esforço que eu quero fazer, independentemente de uma divergência de natureza pessoal que possa ter aqui ou lá com o Ministro da Justiça, ou com este ou aquele responsável político, tenho o dever como bastonário de superar essa divergência ou essa contingência e de encontrar caminhos, de encontrar soluções que efetivamente conduzam a uma melhor justiça em Portugal, porque esse é um dos problemas sérios com que vivemos. A economia está paralisada também porque a justiça em Portugal não funciona. E é função primordial da Ordem dos Advogados, do Sr. Bastonário, dar um contributo positivo no sentido de alterar este estado de coisas, e é isso que eu tenciono também. Tocou há bocado no mapa judiciário. Como é que está a ver essa forma? Aí está uma área muito sensível, relativamente à qual a Ordem dos Advogados tem estado completamente arredada de qualquer participação e de qualquer debate. E é pena, até porque se alguém conhece bem a realidade judiciária do país, são os advogados. E eu, como advogado, ao longo de 30 anos, percorri o país les a les e, portanto, conheço bem a realidade do interior, do litoral, de Lisboa, do Porto, que são realidades muito distintas. É preciso perceber que o país é assimétrico e o que se passa em Lisboa não é a mesma coisa que se passa em Vinhais ou em Fornos de Algodos. São coisas totalmente diferentes e, portanto, é preciso ir lá muitas vezes para perceber. E eu acho que este mapa judiciário, ou estes sucessivos projetos de mapas judiciários, já vamos no terceiro ou quarto, não dizê-lo, têm informado de um vício amontante, que é o desconhecimento da realidade judiciária portuguesa e da realidade dos tribunais portugueses. Fazes a réguas quadro a divisão e a redução dos tribunais, faz o cálculo da distância dos tribunais pelo guia Michelin e, não se conhecendo a realidade local, cometem-se erros. É aquilo que se tem, de facto, verificado, e daí estes sucessivos remendos do mapa judiciário que continua, a meu ver, errado. Falando claro, nós temos um mapa judiciário efetivamente desatualizado, tem 200 anos, está completamente desajustado do século XXI, precisa ser reduzido, precisa ser revisto, precisa ser reformado, sem dúvida nenhuma. Mas não desta forma. Tem que se atender à realidade do país. É um país assimétrico, com grande assimetria entre o interior e o litoral, é um país desertificado, que já não tem serviços essenciais no interior, não tem hospitais, já não tem centros educativos, escolas, amanhã vai deixar também de ter tribunais, mas os tribunais têm uma função diferente de um hospital ou de uma escola, têm uma dimensão de soberania que não pode ser esquecida. E, portanto, quando se esquece essa dimensão de soberania, é a autoridade que deixa de chegar lá. E, portanto, eu penso que falhou ou tem falhado da parte do Ministério da Justiça uma visão global do problema do mapa judiciário, tendo em conta as contingências assimétricas num país desigual como é efetivamente Portugal. E, portanto, nessa medida, eu penso que alguns contributos têm sido dados por autarcas, têm sido positivos, no sentido de chamar a atenção para a necessidade da coesão, de manter a coesão social nessa reforma do mapa judiciário. A própria Associação dos Magistrados Judiciais também já fez propostas também que acho que vão nesse sentido, e gostava de facto que a Ordem dos Advogados também tivesse um papel nesta matéria. O bastonário tem tido, é bom dizê-lo, defendendo também algumas reivindicações pontuais de advogados e de autarcas por esse país fora, mas eu gostava que a Ordem dos Advogados tivesse um papel mais intermediante, o que não teve, na formulação de propostas concretas para a revisão do mapa judiciário. E lamento de facto que isso tenha acontecido.